Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do nono ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre média aritmética. Acompanhe comigo aí no seu slide. A média aritmética de um conjunto de dados ela é obtida, somando todos os valores e dividindo o valor encontrado pelo número de dados desse conjunto. Ela é muito utilizada em estatística, como uma medida de tendência central. Ela pode ser simples, onde todos os valores possuem a mesma importância, ou ponderada, quando considera aí pesos diferentes aos dados. Então, falando aí sobre a média aritmética simples, esse tipo de média ela funciona de forma mais adequada quando os valores são relativamente uniformes. Ela pode ser sensível aos dados, mas nem sempre fornece o resultado aí mais adequado. Isso porque todos os dados possuem a mesma importância, ou peso aí também informado. Então, o que eu faço quando aparece um tipo de questão que envolve média aritmética simples, Então, eu devo somar aí, realizar um somatório, entre as parcelas envolvidas e dividir, pela quantidade de parcelas aí utilizadas, Então, percebam a fórmula aí que aparece aí na sua tela, certo? E quando eu falo de média aritmética ponderada, ela é calculada sempre multiplicando cada valor do conjunto de dados pelo seu respectivo peso. Depois, encontra-se a soma desses valores que será dividida pela soma dos pesos, certo? Então, o que seria a fórmula aí, para calcular esse tipo de média? Você deve multiplicar, o valor pelo seu respectivo peso e realizar um somatório entre esses produtos, e dividir sempre pelo somatório dos pesos, certo? Bom, então, falando ainda de média aritmética, os dados estatísticos eles se constituem como um conjunto de informações que são levantadas através de métodos de pesquisa, e que conjuntos constituem-se aí como resultado de determinado objeto, certo? Então, observe aí a tabela ao lado que trata sobre dados da Covid-19 nos estados brasileiros. Então, percebam aí, todas as informações trazidas, por esta tabela aí apresentada. Então, com relação a esses dados, nós podemos fazer várias análises. Qual estado, por exemplo, aí, que aparece com o menor número de mortos? Você consegue identificar? E qual estado aparece aí com o maior número de mortos, E qual a média de mortos por estado? Então, vamos lá. Considere, então, um conjunto de dados, pense nesse conjunto aí como um conjunto de números mesmo, tá bom? Então, a média aritmética desses números, ela sempre vai ser uma medida de tendência que será definida, então, pelo quociente entre a soma de todos esses números, pela quantidade de números aí que seriam os dados, Então, qual a média aritmética, por exemplo, aí dos números 2, 3, 5, 8 e 2? Então, fazendo essa média, nós temos aí o somatório entre 2, 3, 5, 8 e 2, que é igual a 20, e dividindo 20 para 5, então temos uma média aí desses números igual a 4, certo? Então, você entendeu direitinho o que quer dizer média aritmética, Você conseguiu identificar aí como resolver, um tipo de questão que pede para você encontrar a média aritmética de um determinado conjunto? Então, vamos lá, vamos continuar exercitando aí para a gente ver se a gente conseguiu entender direitinho essa parte. Então, o que esse resultado aí nos trouxe, Isso significa que nós poderíamos trocar todos os números do conjunto por 4, e mesmo assim a soma dos 5 números ainda resultaria em 20, Pois 4 vezes 5 é igual a 20. Olha só que interessante, o resultado aí dessa análise. Então, nós dizemos que, em média, cada elemento desse conjunto vale 4. Então, essa é a ideia pura de média aritmética, certo? Então, agora nós vamos associar isso a um conjunto real de dados. Então, esse exemplo traz para a gente aí, olha, um aluno matriculado no nono ano da rede pública do estado do Acre. Então, ele obteve as seguintes notas em cada componente curricular aí no terceiro bimestre,
Então, percebam aí que nós temos, né, matemática, né, sua nota em matemática, em português, em ciência, né, em arte, todas as suas notas aí listadas na tabela. Então, observe que as notas desse aluno formam um conjunto de dados, certo? Muito bem. Então, e qual foi a nota média, né, desse aluno? Então, a nota média desse aluno, né, vai ser dada através do somatório de todas as notas, dividido aí pela quantidade aí de notas envolvidas, né, quantidade de disciplinas envolvidas aí, né, que é igual à quantidade de notas, que é equivalente aí a 10, certo? Então, somando todas as notas desse aluno, nós temos um valor de 83,5, né? E dividindo esse valor por 10, temos então uma nota média aí de 8,35. Muito bem. Assim, nós podemos dizer que a nota média desse aluno por disciplina foi de 8,35. Ou seja, se ele tivesse tirado 8,35 em todas as matérias, ele obteria a mesma soma total das notas, né, que de fato ele tirou, certo? Então, vamos observar aí a tabela abaixo agora. Essa tabela, ela indica dados da Covid-19 em 20 municípios acreanos. Então, observando os valores relativos aos casos notificados, vamos calcular o valor médio de cada caso confirmado por município, certo? Então, esses dados relativos aí são ao início da pandemia, tá, gente? No Acre. Então, para o cálculo da média, nós vamos observar que a tabela já nos traz, né, o total de casos confirmados no estado até então, que é igual a 1.552, né? Portanto, a média de casos confirmados por município, né, seria dado por 1.552 dividido para 20, né, que seria o total ali envolvido, né? Então, nós teremos 77,6. Muito bem, isso significa que, em média, cada um desses municípios, no momento, possuem quase 78 casos confirmados, né? Nesse momento aí da análise, né, dessa tabela lá no início da pandemia. Então, percebam que é importante nós refletirmos sobre a média calculada, né? Perceba que ela não reflete o número de casos em cada município, certo? Pois a maioria possui valores de casos positivos distantes de 78, certo? Então, isso ocorre porque a amplitude desses dados é muito grande, né? Enquanto nós temos Rio Branco com 1.281 casos, nós temos municípios com apenas um caso positivo. Então, quando essa amplitude, né, é muito grande, né? Quando nós temos uma diferença muito grande entre o maior dado e o menor dado, né? Isso aí seria a nossa amplitude dos dados, essa média calculada geralmente não reflete bem, né, a quantidade aí que aparece, né, nas frequências absolutas envolvidas, certo? Então, devemos ter muito cuidado aí na análise, né, da média aritmética de um conjunto de dados. Então, nós vamos retornar ao exemplo aí da aula anterior, né, que fala sobre a quantidade de irmãos dos 25 alunos de uma classe. Você lembra desse exemplo? Foi feita uma pesquisa, né, sobre a quantidade de irmãos de cada aluno em uma classe de 25 alunos. Então, nós temos o resultado apresentado aí na tabela, né? Então, foi feito lá, né, o número de irmãos, nós tínhamos a frequência, né, absoluta e a respectiva frequência relativa, onde o somatório, né, dessas frequências é igual a 100. Então, nós vamos calcular a média aritmética agora da quantidade de irmãos dos 25 alunos observados, né? Então, somando aí todas essas quantidades, né, e dividindo por 25. Então, isso aí é o mesmo que nós pensarmos na média ponderada da quantidade de irmãos, né, de 0 a 5, tomando como peso de cada uma dessas quantidades a frequência com que elas foram observadas, certo? Muito bem. Então, para calcular essa média, né, observe que nós temos aí a quantidade 0 de irmãos observada 2 vezes, nós temos a quantidade de um irmão aí que aparece 8 vezes, a quantidade aí de 2 irmãos aparece 11 vezes, a quantidade de 3 irmãos aparece 2 vezes, de 4 irmãos aparece 1 vez e de 5 irmãos aparece 1 vez, né? Realizando o somatório desses produtos, nós temos um valor de 45 e vamos dividir pela quantidade total de alunos, que é correspondente aí à soma dos pesos, certo? Que
que é 25. Então, dividindo 45 para 25, temos 1,8. Então, perceba que nós poderíamos ter realizado essa questão através da média aritmética simples, mas nós também podemos, né, realizar essa questão observando aí a ideia da média aritmética ponderada, certo? Então, a média da quantidade de irmãos dos alunos dessa classe é 1,8. Então, em média, isso quer dizer que cada aluno tem 1,8 irmãos, certo? Então, a média ela pode ser um número não observado na amostra, né? Já que ninguém tem 1,8 irmãos, né, gente? O que ela indica realmente, né? Então ela vai indicar aí que se os 45 irmãos, né, desses alunos estivessem divididos igualmente entre os 25 alunos, cada um teria aí, né, uma média de 1,8 irmãos, tá certo? Então, vamos exercitar um pouquinho. A tabela ao lado, né, ela indica a quantidade de alunos por idade matriculados numa escola de dança. Então, qual seria a amplitude da idade desses alunos, né, e qual a idade média dos alunos dessa escola? Bom, se atente para o fato aí de cada idade apresentar uma frequência, certo? Então, nesse caso, nós devemos multiplicar o valor de cada idade por sua respectiva frequência, certo? Então, a idade média aí desses alunos, né, será dada aí pelo produto entre 4 e 10, né, somando com o produto entre 15 e 11, mais o produto entre 10 e 12 e o produto entre 1 e 13, né? Então, nós temos aí o somatório desses produtos, né, dados por 40 mais 165 mais 120 mais 13, dividido aí pela quantidade total, que é igual a 30, né? Então, nós temos um valor de 11,26, certo? Então, percebam que quanto à amplitude, né, que nós mencionamos anteriormente, a menor idade observada é 10 anos e a maior é 13, né? Então, essa amplitude é dada por 13 menos 10, ou seja, 3 anos. Muito bem. Então, é interessante nós refletirmos aí que a média encontrada para as idades dos alunos dessa escola de dança refletem bem a distribuição das idades reais, né, dos alunos. Isso só ocorre, né, porque a amplitude das idades ela não é significativa, né? Então, ela é pequena e por isso é importante, né, que quando a gente calcula aí uma média de um conjunto de dados, que a gente observe também sua amplitude. Vamos então para o nosso último exercício aqui da nossa aula, que diz que o custo de produção das camisas feitas por Gabriel é de R$ 25. Para a loja A, ele vendeu 105 camisas a R$ 55 cada. E para a loja B, ele vendeu 200 camisas, né, a R$ 50 cada. A gente quer saber aí qual o lucro médio de Gabriel com essas vendas, né? Então, essa resposta vai ser dada da seguinte forma, né? Então, nós vamos multiplicar 105 vezes, né, a diferença entre 55 e 25, mais, né, nós temos aí 200 vezes a diferença entre 50 e 25, lembrando que 25 é o custo da produção, né, dessas camisetas do Gabriel. Então, temos aí um valor de 8.150, né, nesse somatório, dividido por 305, aí, que é o total de camisetas vendidas. Então, nós temos aí como lucro médio do Gabriel um valor de 26,72, né? Então, percebam aí que na nossa aula de hoje nós estudamos, né, os conceitos de média aritmética e vimos que a média aritmética ela diz respeito, né, a uma razão entre a soma de todos os valores do conjunto e o total de valores. Se você quer assistir essa aula novamente, né, você pode acessar essa aula na nossa plataforma Eduque. Fique com a gente aqui também nas próximas aulas. Bons estudos e até mais!